Olá, meus amigos da DEI. Nessa videoaula, nós vamos conversar sobre mais um documento, né, que auxilia e muito, né, nos registros daquilo que nós fazemos, das nossas atividades na célula do empreendedor e, consequentemente, vai ajudar, né, na melhor pontuação do selo, dado que dentro dos critérios, né, dentro do regulamento, dentro do regramento do selo, há a necessidade da gente trabalhar com as atas de reunião. Tá? Mas as atas de reunião, elas não são, né, somente uma coisa para o selo, ok? Elas são um documento muito importante para que a sala possa ter registro de todas as suas atividades, até para se poder fazer um acompanhamento depois das ações que foram planejadas com os parceiros, né, em relação a algumas atividades específicas que vão ser trabalhadas, enfim, isso ajuda bastante, tá, para a gente montar o histórico, ok? Então aqui a gente está falando, né, do quarto critério, que é o critério de planejamento e acompanhamento, né? Então a gente já trabalhou a questão do planejamento, né, que foi o que a gente fez sobre o plano de ação, e a ata ela é um instrumento para o acompanhamento do plano de ação. Okay? Então a gente vai falar sobre ela hoje, né? De novo, a gente está trazendo aqui um modelo para vocês, um modelo totalmente editável. Eu vou deixar lá na descrição do vídeo o link para esse arquivo para que vocês possam baixar, tá? E esse arquivo vocês vão ver que ele já está preenchido, tá? Por que ele já está preenchido? Para vocês terem como exemplo, primeiramente, né? E segundo, que é a ata da nossa primeira reunião. Vocês sabiam que a gente já realizou a nossa primeira reunião de planejamento, né? Que foi aquela reunião que nós falamos sobre o selo e nós falamos sobre o plano de ação, tá bom? Então, para essa reunião que é necessário ter registro da ata, vocês já vão ter o documento aqui só para que vocês possam preencher as informações específicas sobre a reunião e terem já o documento da reunião inicial, tá? Então a gente vai trabalhar esse documento já preenchidinho aqui para vocês, ok? Então, lá no artigo 37 do regulamento é falado sobre o critério de planejamento e acompanhamento, né? Então ele está relacionado ao quê? Ao planejamento anual da sala do empreendedor e ao acompanhamento, e olha só o que ele coloca que é interessante, né? Ao acompanhamento formal e contínuo dessas ações. Tá? Formal porque ele tem que ter uma formalização, ele tem que ter um registro, ele tem que ter um calendário, tem que ter uma agenda, né? Tem que ter uma periodicidade para você fazer, você não vai só olhar no início do ano, depois no final do ano se deu tudo certo ou não deu, né? Lembra que eu falei quando a gente estava na reunião, a gente vai acompanhando o plano e esse plano ele é dinâmico, né? Você pode ir trabalhando com ele, você pode ir ajustando ele sempre que for necessário, tá? E é o acompanhamento formal, ou seja, a gente tem que formalizar isso através das atas e contínuo, né, durante o tempo, tá? Então, essa questão ela foi muito colocada para a gente, né, que a gente trabalhou bastante isso lá na reunião inicial de planejamento, que foi essa primeira reunião que a gente fez, tá? Então lembrando que essa ata aqui que vocês vão receber já é a ata da primeira reunião que a gente realizou, tá bom? E o acompanhamento, né? O que é o acompanhamento em si, conforme o regulamento do selo? Mas notem, a gente está falando sobre o selo aqui porque a gente está trabalhando, né, a questão do selo, mas isso aqui são documentos que, independente do selo, a sala pode utilizar. Né? E aí a gente tem uma questão muito importante, é que a gente tem que olhar para a metodologia do selo não só como não como uma coisa a mais que a gente vai fazer, não como um trabalho a mais, tá? Mas como o caminho mais certo, mais reto, mais eficaz que a gente pode percorrer para as atividades da sala serem bem desenvolvidas, tá? Então, olhem para a metodologia do selo como um grande orientador, como um grande norte para que a sala tenha o seu trabalho fluindo da melhor maneira possível. E você ser premiado no selo é a consequência do bom trabalho que você faz, tá bom? Então, esse acompanhamento, né, ele consiste na realização de reuniões periódicas, tá? E o registro dessas reuniões por meio de ata, que é justamente o que a gente está fazendo aqui agora, que é o que a gente vai aprender, tá? Com a participação, aí é importante, tá, gente, aqui a gente ter isso em mente, tá?
com a participação do SEBRAE e da instituição parceira, caso, né, essa ação esteja sendo desenvolvida por alguma entidade parceira que não somente o SEBRAE. Tá? Mas para que serve isso? É para a gente poder monitorar a execução do plano, tá? E registrar, principalmente, as tratativas que foram trabalhadas durante a reunião. Tá? E o acompanhamento do plano ele é essencial, tá? Para a gente garantir o cumprimento dos objetivos da sala e com os objetivos da metodologia do selo, que, consequentemente, se você faz o trabalho da sala corretinho como ele tem que ser feito, o selo é uma consequência, né? Você ser premiado é uma consequência, tá bom? Então, explicado isso, a gente vai partir especificamente aqui para o documento, tá? Então, esse documento aqui ele está em formato Word, né? Então vocês conseguem verificar aqui que ele está totalmente editado, né? Você pode ah, clicar em qualquer lugar que você consegue editar esse documento, tá? Então, a gente começa o seguinte, número da ata, tá? Como é que eu posso colocar o número da ata? Né? Você pode numerar a ata com uma numeração sequencial, tá? E depois o ano, por exemplo. Né? Ou pode ser precedido, ou, enfim, né, do jeito que, na verdade, vocês acharem mais interessante. Tá? Mas é importante que a gente tenha o número sequencial da ata, então ata 01, ata 02, ata 03, e você pode colocar, exemplo, ata 01/2025, né, barra o ano, tá? Ata 05/2025, né? A gente está lá em 2026 já, né? Então a ata 102/2026, tá? Então é um número sequencial e o ano porque você sabe que aquela quantidade de reuniões ela foi realizada naquele ano, tá? E se você precisar resgatar a informação fica mais fácil, tá bom? No próximo campo aqui você coloca a data que ela foi realizada, no próximo você coloca o horário que ela foi realizada e onde ela foi realizada, né? Realizou na sala do empreendedor, coloca a sala do empreendedor. Realizou no escritório da instituição parceira, coloca o local. A gente realizou uma reunião maior, né, com os associados da colônia de pesca, por exemplo, do município. Tá? Então você coloca aqui o local, se forem muitos associados, né, se foram bastante pessoas, a gente realizou no ginásio da escola tal, no auditório tal. Okay? Mas é importante identificar o local. Tá? O que é o objetivo da reunião? São os assuntos que a gente quer tratar e resolver na reunião, que a gente quer ter os acertos necessários na reunião. Tá? Então, aqui trazendo, já está preenchido aqui, como eu falei, né, eu já trouxe isso preenchido para vocês, já está o objetivo da nossa reunião de planejamento inicial, que foi aquela reunião que a gente fez online, tá, gente? Então, qual foi o objetivo daquela reunião? Orientar os agentes de desenvolvimento, né, que vocês participaram, e gestores, tá? Tanto gestores do SEBRAE, tá? Quanto gestores do município, que nós convidamos também, sobre o ciclo 2025 do selo SEBRAE Referência em Atendimento, bem como apresentar e explicar o modelo de plano de ação para a sala do empreendedor. Tá? Então, ó, simples, objetivo, direto, claro, principalmente, isso é que é importante que fique claro. Né? Então, o que a gente teve como objetivo aqui? Orientar os agentes e gestores sobre o quê? Sobre o ciclo 2025 do selo e sobre o plano de ação. Okay? Próximo item, a gente passa aqui para os assuntos tratados. Tá? Vocês podem aqui fazer como eu fiz aqui para vocês, tá? Vocês podem colocar os assuntos tratados divididos por tópicos, não tem problema. E se vocês quiserem descrever também não há problema. O importante é que os assuntos, as decisões, tá? Aquilo que foi conversado e apresentado fique registrado, tá? Isso é o mais importante, tá? Então, o que a gente teve aqui? Assuntos tratados. A apresentação do ciclo 2025 do selo SEBRAE, referência e atendimento. Notem que esse item está lá no objetivo, né? Então, eu trago aqui como assunto tratado, porque era um dos objetivos. E aí a gente falou sobre o que é o selo, objetivo, benefícios, pontuação, cronograma, enfim, né? Todos os assuntos que vocês já conhecem muito bem. E a gente depois falou sobre o plano de ação, tá? Então, como é que a gente identifica o plano, identifica a sala, que ações que a gente pode colocar, dicas, aprovações, para que serve o plano. Então, tudo isso a gente trabalhou, ok? Então, aqui nesse campo aqui, né, de assuntos tratados, tá? A gente coloca exatamente tudo que foi
falado, tudo que foi colocado. Vocês podem, inclusive, né, entendo, lógico que vai ter, né, porque é uma reunião, todo mundo fala, ou tem o direito de falar, aquelas pessoas que posicionaram algum determinado tema, você pode identificar a pessoa que posicionou o tema, colocar a fala dela, tá? É importante também. E aí o que a gente tem? Os próximos passos, tá? Próximos passos, ações, pendências, tá? Aquilo que ficou para a gente resolver e que ficou decidido, né, durante a reunião, tá bom? Então, a primeira coisa, ler o regulamento e separar as documentações, né? Quem é o responsável por isso? A pessoa da sala do empreendedor que vai ficar responsável por fazer a leitura do regulamento, tá? Isso foi o que a gente conversou naquele momento, né? Então vocês vão preencher aqui quem é o responsável e vão colocar o prazo, tá? A inscrição do selo, né? Então a gente, para poder fazer a inscrição, a gente tinha que preencher o diagnóstico, tá? Então na inscrição do selo a gente tinha o prazo, né? E esse prazo já estava definido no regulamento, por isso que ele está aqui. Então foi o prazo de 22 de maio de 2025, tá? E o plano de ação da sala, né, que a gente trabalhou, estávamos com data, né, prevista aí até o dia 30, né, a gente pode até alterar aqui porque ela foi para o dia 6 de junho. Né? Então, ó, vocês notem que eu consegui editar o documento aqui, esse mesmo documento que vai estar para vocês. Tá? E qualquer outra, né, ações que vocês queiram colocar aqui. Daniel, eu posso aumentar a linha aí? Eu posso colocar mais? Claro que pode. Né? Você pode vir aqui, coloca mais uma linha, ou quantas outras linhas você desejar e relaciona todos os próximos passos, ações, pendências, né? O que precisa resolver. Tá bom? E aqui no final você vai colocar aqui quem que elaborou a ata. Né? Então, nesse caso aqui foi elaborado por mim, foi elaborado pela Gracimira, tá? E, né, no final aqui vocês podem colocar também o nome do AD, tá, que participou da reunião, ou dos ADs que participaram da reunião do município, tá, gente? Só do seu município em específico, não de todos que estavam lá na reunião, tá? Coloca aqui só do seu município específico, senão a gente vai ter que pegar muita informação que não vai fazer muito sentido aqui. Porque cada ata é de cada município, tá? Não é uma ata só para reunião para todo mundo. Cada ata é de cada município, tá bom? Então coloca o nome do AD, e se o seu gestor, por exemplo, estava participando, o seu gestor, que eu estou falando do município, o seu gestor superior do município, o secretário estava junto, coloca o nome do secretário, e coloca o nome do seu gestor do SEBRAE também. Tá? Importante, né, que a gente tenha, ao final aqui, uma forma de comprovação dessa ata. Tá? Então, é importante que a gente consiga fazer as assinaturas, né, que podem ser assinaturas digitais aqui sem nenhum problema, tá bom? Então, depois de finalizar, depois de colocar os nomes, né, vocês podem solicitar para que o gestor do SEBRAE assine digitalmente, o seu gestor assine digitalmente e você assine digitalmente também para dar validade para a ata. Okay? Então, esse aqui é o documento da ata, tá? Um documento simples, mas que exerce uma função importantíssima, que é o registro, né, de todas as ações que a gente faz. Tá? Esse histórico, né, essa evolução que a gente tem, esses novos assuntos, esses novos parceiros, os avanços, novas ideias, o registro disso é importantíssimo, tá? Para a gente poder acompanhar, né? E no próximo ano, quando formos elaborar o plano de ação para o próximo ano, a gente tem todo o histórico muito bem detalhado, muito bem delineado, que vai nos ajudar, com toda certeza, a elaborar o próximo plano. Ok, meus amigos? Então, aqui o modelinho pronto para vocês. Peço que vocês façam esse modelo aqui, tá? Peço que vocês já exercitem nesse que está pronto aqui, ok? Como a reunião inicial de planejamento e providenciem, tá, o registro dessa ata, ok? Porque isso vai ser necessário a gente mostrar, a gente colocar, tá, lá no sistema do selo, né, a comprovação de que não só o planejamento que vai ser inserido no selo, mas que o acompanhamento estava acontecendo, ok? E esse acompanhamento foi feito de maneira periódica e com o registro devido. Ok, meus amigos? Continuamos à disposição, eu, Daniel Bernardi, Gracimira também está à disposição com vocês. Vamos seguindo e conte sempre com a gente. Um grande abraço.